E além dessa fala sobre a reforma ministerial, o ministro Alexandre Padilha também falou sobre a possibilidade de ajudar prefeituras, estados por questões de arrecadação. Essa queda na arrecadação que chega a 20%, segundo informou o próprio governo federal. O André Anelli também acompanhou essa história e rapidamente vai explicar para a gente que tipo de solução que está pensando aí o governo para repor o caixa, principalmente das prefeituras, hein, André Anelli? Pois é, Evandro, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, acabou dizendo também que o governo federal vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional que prevê a compensação, primeiro, a estados, na ordem de 27 bilhões de reais, por conta da queda na arrecadação de ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, principalmente na época da gestão Jair Bolsonaro. E nesse projeto de lei também deve constar a compensação para os municípios na ordem de 2 bilhões e 300 milhões de reais e esses recursos por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Padilha acabou dando essas informações depois, então, de reunião com o presidente Lula aqui na residência oficial, no Palácio da Alvorada. Padilha já deixou, como a gente disse agora há pouco, a residência oficial. Continuam outros ministros, porque além dessa questão relacionada à arrecadação de estados e municípios, o presidente Lula debate nesse momento a questão relacionada ao Rio Grande do Sul. O ministro Alexandre Padilha disse que Lula está recebendo dos ministros nesse momento relatórios em relação à situação do estado que foi atingido por fortes chuvas, também por um ciclone extratropical recentemente. Os ministros já fizeram uma visita capitaneada inclusive pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e, de acordo com Padilha, Lula nesse momento está recebendo então o relatório em relação à situação e também à atuação do governo federal desde o início dessa crise. Logo depois então dessa reunião ministerial aqui no Palácio da Alvorada é que Lula deve decidir se vai realmente fazer uma visita ao estado atingido ou não. Isso vai depender, de acordo com Padilha, do relatório que ele vai receber dos ministros em reunião que continua nesse momento aqui na residência oficial. Evandro. Anelli, assim que essa resposta sair, se você tiver acesso, mande pra gente ou volte ao vivo. Bom trabalho para você aí em Brasília. Temos duas questões então. Queda na arrecadação que prejudica os municípios. Queda na arrecadação que prejudica municípios do Rio Grande do Sul, que agora tem esse problemão para enfrentar por conta dos prejuízos gigantescos e mortes provocados por essa chuva, por esse ciclone que atingiu o estado. Que tipo de problema ou batata quente que o governo federal tem na mão nesse momento e que está sendo discutido ali com os ministros, Alangani? Então, veja, vai compensar a queda de arrecadação do município com o dinheiro do governo federal, mas o dinheiro é um só. Na verdade, o dinheiro do estado é o nosso dinheiro, né? Não importa se é para o município, para o estado ou para a esfera federal. É a gente, né? É simplesmente uma questão de alocação de recursos. O orçamento do governo, ele é limitado. Por quê? Porque a produção de riqueza na sociedade por ano, chamamos isso de PIB, né? Produção de bens e serviços finais num ano, ela é limitada, não tem dinheiro infinito para fazer o que eu bem entender. Então, o que falta neste governo? Atacar o lado do gasto público, senão não vai sobrar dinheiro. Mas eles gostam mesmo de viajar para países em hotéis luxuosos, enquanto aí poderia estar utilizando esse dinheiro para tragédias ambientais. Ô Piperno, o governo federal não estaria utilizando o dinheiro da forma correta, principalmente em relação a uma tragédia como a do Rio Grande do Sul e auxílio a esses municípios que estão com uma perda tremenda de arrecadação? Claro que tentar reduzir os danos causados por essa tragédia é a preocupação mais urgente. Lá já foram liberados aí pouco mais de 700 milhões de reais e eu imagino que o governo vai enviar ainda algum outro tipo de ajuda. Em relação à perda de arrecadação dos estados e municípios, bom, isso já vinha sendo dito desde o ano passado, né? Os estados, por exemplo, eles perderam a arrecadação de ICMS com a questão dos combustíveis. Então, isso já vinha sendo discutido desde o ano passado. Então, para pegar e dar dinheiro, auxílio para os taxistas, caminhoneiros, outros auxílios aí, enfim, para distribuir dinheiro para ganhar a eleição, tiveram que tirar de algum lugar. Só que isso tem que ser devolvido para os estados. Então, o governo federal, que aliás vem empurrando com a barriga essa questão,
tem que dar um jeito de devolver. Afinal de contas, isso também já estava previsto em lei. Segre, isso é uma bomba que ficou do governo passado? Não tem nada a ver com o governo passado. Ué, a desoneração foi acertada no Congresso para devolver mais de 20 bilhões. Tudo bem, mas aí tem uma questão e é importante de novo clarificar. Impostos federais são arrecadados pela federação. Impostos estaduais, especificamente ICMS, é um imposto à circulação em mercadoria de serviços em que o Estado provincial arrecada e parte dessa arrecadação vai também para o município. E o município arrecada ISS, Imposto sobre Serviço, entre 2% e 5%. Quando você tem uma eficiência na administração do recurso público, e cito sempre o mesmo caso, Santa Catarina, tem diminuição de impostos, o ICMS, muitos fatores, dependendo da localidade, dependendo do setor, é diminuído. É um estado provincial que tem um equilíbrio nas contas públicas e com os melhores indicadores de tudo quanto for macroeconomia. Aí você hoje vai depender, a partir dessa colocação do governo nacional, de uma monocrática determinação em que alguém do governo determina quanto e a quem, sem estabelecer parâmetros de por que esse dinheiro vai para esse lugar ou por que não vai para outro lugar. Então é importante indicar que isso, além do mais, vai atrapalhar muito mais quando a reforma tributária entrar em vigência, porque aí vai depender de alguém de Brasília que diga, você, de que partido você? Conheço bem isso, funciona assim na Argentina. De que partido você é? PT. É amigo, então eu te dou mais dinheiro. De que partido você é? PL, então vou me fingir de morto e não te dou o dinheiro que deveria se você tivesse arrecadado pelas tuas pernas. Então é uma situação muito complexa que, de novo, não mantém essa isonomia que falamos e que pode ser determinada contrariamente com o interesse de quem aí mora através de uma determinação monocrática. Dávila, você acha que a reforma tributária pode complicar ainda mais essa situação? 5h24, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Até já, nas outras plataformas, continuamos. Olha, nós temos que olhar duas coisas muito importantes aqui. Esses problemas estruturais do Brasil têm uma longa história de problema. Eu vou contar aqui. 70% da população brasileira vive em 410 municípios. Evandro, quantos municípios a gente tem no Brasil? Mais de 5 mil. 5.800 municípios. 5.568, mais Fernando de Noronha e o Distrito Federal. o nosso data aqui. Não, sabe mais do Brasil. Data Segre. Veja só, a gente está falando de 5.500, só que 413, 70% da população. Como é que vivem os outros municípios? De mesada do governo federal, chamado Fundo de Participação dos Municípios. Sim. Você acha que ele está preocupado com receita local? Ele não tem nada de receita local. Ele não cobra IPTU, ele não cobra... O ISS dele é desse tamanhozinho, ele vive de mesada. O problema no Brasil é, por que a gente deixou criar tanto município sem nenhum critério, a não ser repasse de verba pública, a não ser clientelismo político? Não tem nada a ver com a melhoria da vida do cidadão. E pior, você pega esses pequenos municípios, 90% do emprego, sabe o que é? Funcionário público. Então, gente, é mais um programa de transferência de renda. O que a gente precisa fazer aqui é município precisa viver da receita própria. E município que não conseguir viver com receita própria, precisa fundir com outro. Tem que parar com essa proliferação de criação de município só para criar mais curral eleitoral, tirar dinheiro do seu bolso e repassar para municípios que não têm importância alguma na vida do brasileiro.